Turminha, hoje na aula de equação de segundo grau nós vamos fazer o estudo do discriminante. Relembrando, o discriminante é o delta, né? Tá? Eu deixei algumas equações do segundo grau aqui resolvidas só para a gente entender o comportamento delas, olha. Então eu fiz essa equação de segundo grau aqui, resolvi, o discriminante deu zero, ó. O delta ficou igual a zero. E aí, para a gente ver, eu continuei a equação aqui. Aí eu cheguei na seguinte resolução, ó, o x1 deu 3, o x2 também deu 3, quer dizer, o x1 foi igual ao x2, que deu 3, tá? Nessa outra equação eu desenvolvi aqui e o discriminante deu 49. Aí continuei a equação do segundo grau, então o x1 deu 2 e o x2 deu menos 5. E aí, nessa equação aqui que eu resolvi, o discriminante, o delta, deu menos 4. Quando o delta dá menos 4 e a gente joga aqui na equação, a gente tem que achar a raiz quadrada de menos 4. E raiz quadrada de menos 4 não existe dentro dos números reais, né? Não tem um número que ao quadrado fique negativo, né? Por exemplo, menos 2. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que dá 4, não dá menos 4, né? Então não tem nenhum número ao quadrado que fique negativo. Portanto, não há raiz quadrada, como não há raiz quadrada de número negativo, essa equação do segundo grau não tem solução nos números reais, tá? Então eu coloquei aqui ó, uma situação onde o discriminante deu zero, onde o discriminante deu positivo, um valor positivo, e onde o discriminante deu um valor negativo. E só lembrando aqui, olha, como calcula o discriminante, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, né? Só para a gente relembrar aqui, tá? Sendo assim, nós chegamos à seguinte conclusão, ó. Se o discriminante for igual a zero, eu vou chamar de delta, tá? Se o delta for igual a zero, as duas raízes são iguais, olha. As duas raízes são reais e iguais, se o delta é igual a zero. Se o delta for positivo, for maior que zero, como é esse o caso aqui, olha, a gente tem duas raízes reais e distintas, são duas raízes reais e diferentes, ó, 2 e menos 5. E se o delta for negativo, né, delta for menor que zero, não tem raiz real, tá legal? Então, aí nós temos um exercício aqui, ó, determine o valor de m nessa equação aqui, ó, x ao quadrado menos 4x mais m, para que as raízes sejam reais e distintas. Se ele quer raízes reais e distintas, o delta precisa ser maior do que zero, né? Então, nesse caso aqui, eu não vou precisar calcular as raízes, até porque eu nem tenho c, ó, o c aqui é m, né? Ele não quer que você calcule as raízes, ele quer que eu determine um valor para o m, para que essa equação aqui, que é igual a zero, né? Uma equação ela tem que ser igual a zero, às vezes a gente esquece disso, né? Para que essa equação de segundo grau, x ao quadrado menos 4x mais m igual a zero, tenha duas raízes reais distintas, tá? Então, eu só preciso disso, determinar o valor do m para que ela tenha duas raízes reais distintas. Para que ela tenha duas raízes reais distintas, o delta tem que ser maior que zero. Então, eu vou calcular o delta, ó. Primeira coisa, nessa equação de segundo grau, o A é 1, né? 1x ao quadrado. O B é menos 4. E o C é m, né? Tá? Então, vou calcular ali, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta é igual a menos 4 ao quadrado menos 4 vezes A, opa, o A é 1, a gente já determinou, né? Quatro vezes 1 vezes C, né? C é M, vezes M. Então, o delta tem que ser menos 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 1, 4 vezes M, 4M. Tá? Eu não consigo sair daqui, o delta é 16 menos 4m. Só que eu quero que essa equação tenha duas raízes reais e distintas. Se eu quero isso aqui,
o delta tem que ser maior que zero. O delta já é igual a 16 menos 4m. Isso quer dizer que 16 menos 4m tem que ser maior que zero. Se o delta tem que ser maior que zero, então 16 menos 4m tem que ser maior que zero. Gente, na inequação, eu gosto de trabalhar, jogar números negativos, né? Mexer com os números negativos, porque tem aquela regrinha de mudar o lado da inequação, né? Então, vou passar o 4m para o outro lado. Então, 16 tem que ser maior que 4m. Beleza? Maior que... Agora, eu vou passar esse 4 que está multiplicando para cá, dividindo. Então, 16 dividido por 4 é maior que m. Isso quer dizer que 4 é maior que m, ou m é menor que 4. Tá? Essa é a resposta. O m tem que ser menor que 4 para que essa equação aqui do segundo grau tenha duas raízes reais distintas. Então, se eu substituir aqui, por exemplo, o 2 aqui no m, o 2 é menor que 4. Se eu substituir o 2 aqui no m e calcular o delta, né, vamos supor que o m é igual a 2. Estou chutando o valor, tá? O m tem que ser menor que 4. Então, vou colocar, eu coloco o valor que eu quiser. Então, vou colocar aqui para m, só para fazer uma prova real agora, tá? Eu já achei o valor do m, tem que ser menor que 4. Qualquer valor menor que 4 que eu substituir aqui, a equação vai ter duas raízes diferentes. Então, eu vou colocar aqui, ó, para m igual a 2. Se eu substituir o 2 aqui, ó, então vai ficar 16 menos 4 vezes 2, que é 8. Então, 16 menos 8 é 8. O delta vai ser, portanto, positivo. Então, vai ser maior que zero, a equação vai ter duas raízes distintas. Beleza, turma? Até mais, então. Um abraço.